todo o planeta, essa luz maravilhosa que ele é, esse ser divino, esse ser maravilhoso que nos governa e nos dirige nesse mar tormentoso que nós estamos passando. Mas podem ter certeza que o nosso timoneiro vai nos guiar em águas claras, calmas, com muito amor. Então vamos ter fé, vamos levantar a cabeça, vamos procurar ver em tudo as coisas boas que nós precisamos ver. Nas pessoas, nos lugares, no trabalho, em todos os lugares. E vamos pedir a Jesus que ele leve até os lares de todo o planeta e os lares de vocês com seus familiares, o nosso abraço fraterno, que Maria de Nazaré cubra cada cada lar, este planeta, com essas matas, com os animais, e ela cubra com seu amor e faça chover. Temos absoluta certeza que nós não estamos desamparados e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ave Maria, ó Mãe, sois cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, e que assim seja. Que Jesus e os mentores amigos possam estar conosco nessa noite, e guiando os nossos trabalhos, nos protegendo e nos ajudando no entendimento daquilo que precisamos consertar, arrumar, parafusar, tudo que é coisa boa em nós. Pode pôr, Cristiano, a primeira parte, por favor. Na tua rede de relacionamentos, sempre tem os invejosos, os arrogantes, os carentes, os agressivos e os perturbados. Eles têm muita vontade de ver as outras pessoas em más vibrações, assim como eles estão. Fique alerta. Não te deixes influenciar por estas energias deletérias, capazes de transformar a tua mente. Trata-os com respeito e educação. Contudo, evite esta convivência nociva. Estas pessoas cansam, sugam tuas energias, desgastando teu estado emocional. Existe quem entenda que um enfrentamento com elas deve ser sempre na mesma moeda. Mas não. Um incêndio não termina ateando querosene. É assim que ocorre com as energias inferiores. A solução para lidar com elas é através da força do amor. Somente o amor é capaz de apagar as chamas do inferno. Cultive sempre a esperança,
sem alimentar o pânico. Seja leve, irradie a alegria. Você é a própria oração e tem condições de ser o ponto de equilíbrio a todos quantos convivem contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Pode começar, Cristiano. Então, é só um pouquinho que eu tenho que redimensionar. Ah, não, tá. você tem condição de botar lá na primeira parte? Isto. Hoje nós estamos entrando no capítulo 8, Obsessão e Passes. Então, hoje nós vamos estudar noções elementares e o que é obsessão. Por isso é que nós colocamos essa entrada que esse rapaz falou, mostrando que nós temos, junto conosco, esses tipos de pessoa. Mas, muitas vezes, somos nós os perturbadores, os invejosos, os egoístas. Então, isso serve para a gente olhar para a gente mesmo, para que nós possamos ver em que sintonia nós estamos. Então, pode passar para frente, Cristiano. Noções elementares da obsessão. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí a passares pelas provas do mal para chegares ao bem, a missão dos espíritos superiores consiste em colocar-nos no bom caminho, desde que influências más sobre nós atuam, é que as atraímos, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a auxiliar-nos no mal, logo que desejamos praticá-lo. Só quando queremos o mal, podem eles ajudar-nos para a prática do mal. Se formos propensas ao assassínio, teremos em torno de nós uma nuvem de espírito a nos alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também nos cercarão, esforçando-se por nos influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e nos deixa senhor dos atos. Então, vamos ver lá os 3 tipos de obsessão. A obsessão simples. A pessoa tem consciência de que não obtém nada de bom, não fazendo caso da influência do espírito, este, cansado de não ser ouvido, se retira. Então, vamos explicar a questão da obsessão simples.
Na obsessão simples, é uma parasitose. É como se fosse um parasita que todo mundo tem esse parasita. Por quê? Porque nós estamos sempre em contato com o plano inferior ou o plano superior. Então, na obsessão simples, ele procura o espírito, ele procura ver como são os nossos pensamentos, como nós estamos agindo, para poder, nessa observação, eles nos influenciarem. Então, vamos supor, temos uma ideia que, eu preciso fazer isso, mas de repente vem outra ideia, não, vai chover, não vai não. Aí você observa que este pensamento já não é seu, porque o seu foi o primeiro pensamento. Então, nós sofremos a obsessão simples, principalmente os médiuns. Por quê? Porque nós, como se fôssemos uma lanterna acesa no meio da escuridão, e os espíritos nos procuram para poder nos influenciar. Por que eles querem nos influenciar? Para poder deixar a gente sentir o que eles sentem, né? Então, quando nós temos a obsessão simples, se nós começarmos a receber influências negativas, nós falamos, não vou dar ouvido, não. Eu vou melhorar, eu vou fazer minhas orações, eu vou continuar meu trabalho. E aí, aquele espírito, vendo que você não dá bola para ele vai sair de você. Mas se você continuar com esse pensamento que esse espírito está colocando em você, você aí já passa para outra fase da obsessão. Sabe, nenhum de nós que estamos encarnados na Terra estamos livres da obsessão. Por quê? Porque nós não somos essas pessoas, esses anjos com asas que fazemos tudo de bom. Não, nós somos pessoas que estamos em cada encarnação procurando melhorar a nossa consciência, o nosso pensamento, mudando os nossos hábitos, né? E aí, o que acontece? Quando o espírito já começa a falar, não, aqui eu achei uma mesa cheia para me jantar, então, esse espírito, as consequências já são mais sérias. O espírito que lhe domina apodera-se da sua confiança até paralisar seu próprio juízo e fazer-lhe julgar sublimes as comunicações mais absurdas. O obsediado não tem a consciência do que acontece. Então, o que a gente vai ver? Como nós não somos ainda perfeitos, esses espíritos, eles aproveitam, nos vigiam, veem como nós nos comportamos no dia a dia, qual é o nosso padrão vibratório, como é que nós vivemos na companhia das outras pessoas. E aí, na fascinação, ele produz a ilusão na mente do fascinado, da pessoa. E, muitas vezes, essa ilusão faz ele falar coisas absurdas, escrever coisas que ele não tem. Ele até vê, mas aquela ideia está tão grande que ele chega num centro. Não, ele espera, porque a maioria das pessoas espera que o centro a pessoa chega no centro, ali os médios tiram os espíritos, aí ele sai, pode continuar vivendo, e não é assim.
né? Então, na fascinação, muitas dessas pessoas que vão e que às vezes são médios em potencial, mas a fascinação, ele já está com um tipo de uma simbiose desse espírito já introjetando dentro dos pensamentos dele coisas que ele não faria se ele tivesse com a cabeça mais livre. E aí, na fascinação, ele chega num centro, a pessoa fala, não, fulano, você precisa frequentar. Não, esse centro é fraco. Aí vai para outro. Ah, não, esse centro não resolve o meu problema. Vai para outro. Ah, esse centro não resolve o meu problema. Além dele pular, muitos dos médios acham que ele está recebendo influência de um doutor Bezerra de Menezes, de um espírito de escola. Então, é o fulano que me acompanha e eu trabalho com esse espírito. E aí, quando ele vai passando de lugar em lugar, ele vai vendo o ridículo do qual ele está com essa convicção. Agora, a subjugação, ela é como se fosse uma obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Não existe planta parasita que ela só nasce enrolada ou dentro de outras. A mesma coisa acontece com espíritos. Só que as plantas não têm nada a ver com o espírito, é só para vocês terem a noção. Muito bem. Então, a subjugação chega-se a sofrer uma dominação tamanha que o espírito pode levar-lhe às mais ridículas e comprometedoras determinações, às vezes a um domínio corporal. Então, na subjugação, há o domínio mental e ao domínio corporal. No domínio corporal, essa pessoa começa a ter gestos, falar coisas que gente que não tem condição, e na cabeça, esse espírito devagarinho vai infiltrando como se fosse um tentáculo, e nesse tentáculo, esse espírito passa a colocar as ideias do espírito na cabeça dessa pessoa. E ele sofre, porque ele não dá conta de sair dessa situação. E cada vez mais esse espírito vai subjugando até a simbiose inteira, a subjugação se torna inteira. Ou a pessoa deixa o espírito dominá-lo por inteiro. Quando ele for falar, as ideias não são dele. Tudo que ele faz é o espírito que faz para poder vingar. São aqueles espíritos obsessores que têm encarnação, gente, que a pessoa fica tão subjugada, a fascinação também, são obsessores que querem vingar, tudo isso. E que ela demora várias encarnações para poder a pessoa sair dessa subjugação. Então, o que acontece? Vai no centro, toma passe, mas acontece que ele não tem as condições para lutar contra esse espírito ou esse grupo de espíritos que procura dominá-lo. Entende? E é mais difícil da pessoa se livrar da subjugação. Pode passar para frente, Cristiano. Noções elementares. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveita circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos
mau grado vosso para aquilo que cobiças. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Entenderam? Então, eles podem nos influenciar para que nós possamos fazer as coisas erradas, mas ele só nos influencia porque nós temos a tendência, nós temos o pensamento voltado para esse tipo de tendência. Vamos ler lá embaixo. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possesso na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, o que está dizendo aqui? Que dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo. Por quê? Porque quando lá no processo do espermatozoide encontrar, ali tudo já foi preparado. Agora, outro espírito pode comandar a nossa mente e podem comandar o nosso corpo. Por quê? Porque dependendo, se a perseguição for muito intensa e for de muito tempo, qual é a parte corporal? É aquilo que o espírito desencarnou, se ele desencarnou com uma doença, aquilo vai transferindo para o nosso perispírito. Se ele desencarnou por um suicídio, aquilo também vai dando a vontade de nós suicidar, porque eles ficam falando no seu ouvido, bebe, 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 né? E outros falam, vai lá, pega aquilo daquela senhora. Então, a pessoa se deixa influenciar para poder fazer o ilícito. Pode passar, Cristiano. O que é obsessão? Obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e espiritual que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de um outro. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir seu corpo físico. A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não se caracteriza como uma obsessão. Mas se constantemente o pânico, o excesso de depressão, o excesso de nervoso, de ira, de vontade de agredir, isso tudo nós temos que analisar. Como está o nosso comportamento? Como está o nosso pensamento? Eu estou deixando ideias maléficas entrar no meu pensamento, me mostrando o que eu tenho que fazer, porque vocês sabem que o nosso pensamento, ele é tudo. Então, se eu penso assim, eu vou ali dar um soco naquela pessoa, eu já dei, porque eu já formei com o meu pensamento o ato de dar o soco.
Vocês lembram daquela história que o Chico, ele contou que a mulher chegou no centro? Eu já contei, está aí gravado. A mulher chegou no centro e falou, nossa, Chico, eu estou com uma dor de cabeça tão grande que eu quase não vim. Aí o Chico não falou nada, recebeu, terminou. Aí o Emmanuel falou para ele, Chico, o que aconteceu com ela? Antes dela vir, ela e o marido brigaram. E ele, no pensamento, deu um soco tão grande na cabeça dela, por isso dá dor de cabeça. Então, todos os nossos pensamentos se tornam realidade. E é isso que nós não podemos alimentar. Só alimentar pensamentos de amor. Você não viu? Para parar um incêndio não pode jogar querosene. Se um está nervoso, vamos calar e esperar. Porque nós estamos vivendo num mundo de toma lá da cá, de egoísmo, isso é meu, outros pondo fogo na casa dos outros. Então, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não só estão sendo sugestionáveis, mas é porque lá dentro dela existia uma centelha voltada para fazer isto. Entenderam? Somente os espíritos maus, imperfeitos, provocam obsessões? Sim. Interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. A obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. São pontos fracos que, naturalmente, todos nós temos pela imperfeição que nos caracteriza. Deste modo, conclui-se que todos estamos sujeitos à obsessão. Por quê? Porque ainda não somos perfeitos, ainda demonstramos as fraquezas que tem dentro de nós, ainda somos invejosos, vaidosos, egoístas, intolerantes, maldosos, né? E agora, o que cabe a nós, os que estamos aqui nesse culto, estudando? Rever os nossos pensamentos, as nossas ações e começar devagarinho a vencê-las dentro de nós. Porque quando nós estamos nesse esforço de melhora, os espíritos também vão sendo ajudados. Os espíritos obsessores é uma troca. Por quê? Ele vem para te influenciar para o mal. Mas se você começa a falar, não, eu vou modificar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, e você começa a melhorar, a sua influência influencia ele também. E aí, se ele for um espírito que começar a sentir a sua melhora, ele também ou vai melhorar ou ele vai te abandonar. Porque aí você está mostrando para ele que você é uma pessoa diferente, não aquela pessoa quando ele te obsediou. Entende? Vamos passando. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com eles. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, não é o espírito também que induz, somos nós.
O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Entenderam? Então, um espírito, eu vou roubar esse corpo aqui. Não, isso não existe. Depois, porque alguém por si mesmo pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Então, a pessoa vai no centro, chega lá, aí centra, vai ouvir uma palestra. Ela está obsediada. Vai ouvir uma palestra, pega o celular, ou então fica, mas eu estou numa raiva, eu estou numa coisa. E aí, aquele espírito que está acompanhando aquela pessoa, às vezes não pode entrar no trabalho. Ele fica lá de fora. Mas lá de fora, ele continua mandando vibrações que a atinge. Por quê? Porque a antena dela de pensamento está ligada também nele. Então, ela não presta atenção, quando ela toma o passe, ela tem aquela melhora relativa. Aí volta para o centro, não melhorei nada. Não melhorou mesmo, porque não fez esforço, não leu uma página edificante, não cantou, não abriu, agradeceu, gratidão, Jesus, por estar vivo, por mais um dia, e só pensamentos egoísticos, de riqueza, de pessoas assim, orgulhosas, né? Então, isso tudo atrai os espíritos, ainda mais agora nessa pandemia, que a maioria das pessoas estão fechadas dentro de casa, elas estão entrando em paralisia mental. Então, é preciso sair com urgência, fazer leituras, escutar músicas que eleve a alma, tomar um solzinho, conversar coisas alegres. Você tá bom? Não, eu tô péssimo. Mas vai ficar pior. Agora, você tá bom? Nossa, graças a Deus, eu estou bem. Aí, a diferença de sintonia. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquiladores, o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam a paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É isso. Mas não adianta falar: Senhor, não me deixei cair em tentação, mas livre do mal, mas eu continuo caindo em tentação, mas eu continuo falando mal dos outros. Então, não adianta. Eu tenho que entrar em confiança com a minha fé, que não importa qual a sua religião, não importa se você não tenha. O que importa é como você pensa e como você age. Pode passar, Cristiano. A obsessão, como todas as enfermidades, pode ser curada através de tratamentos especializados. Para se tratar essa enfermidade espiritual, são necessários alguns procedimentos terapêuticos. Gente, a obsessão existe desde que o homem é homem. E as pessoas sofriam muito. Por quê? Porque uma pessoa, quando aparecia a obsessão,
Muitas foram queimadas como bruxa, outras foram perseguidas, outras a família trancava em quartos escondidas, não deixavam aparecer, outras eram mandadas embora de casa, expulsas de casa. Então, as pessoas não compreendiam. E depois, quando começaram os sanatórios, as pessoas foram devagar aprendendo, aí dava banho gelado, a sonoterapia, que eu acho que ainda é empregado, não estou falando mal de nada, estou só citando. As pessoas tomavam choque, né? E o doutor Inácio tirou isso aqui do Beraba, que existia também. Então, as pessoas eram abandonadas dentro dos sanatórios e não falavam que era parente porque tinham vergonha, né? Então, com a doutrina, com a vinda de Jesus, ele ensinou o amor, ensinou como cuidar das pessoas, mas com amor. E aí, o amor cura tudo. O amor melhora tudo para nós. E o que, então, quais são alguns procedimentos terapêuticos que a doutrina nos fala? Primeiramente, nós temos que fazer a reforma moral. Entendeu? O que é a reforma moral? Se eu vou para eu sou uma pessoa normal, comum, mas eu bebo em excesso. Então, eu preciso fazer minha reeducação nesse sentido. Por quê? Porque eu estou dando guarita a espíritos que bebem e que procuram ficar na nossa cabeça. Bebe, bebe, bebe. E você sente a falta. Como eles bebem? Eles bebem junto com você, através do cheiro, ou através também, eles colocam como se fosse uma língua dentro do seu tubo gástrico para sugar mais os vapores. Então, ou então eles te abraçam como tentáculos e vai sugando as suas energias e você vai sentindo fraco, você vai desanimando, vai deitar numa cama, quer ficar em lugar escuro, que não quer conversar, não quer tomar banho, não quer comer. Por quê? Você está dando para esse espírito tudo que ele necessita. Ele retira de você as energias boas e entrega para você as energias deletérias dele. As energias ruins, ele impregna em você. Né? Então, nós precisamos começar a fazer nossa reforma moral. Eu não posso ficar pensando mal das pessoas, eu não posso ficar julgando as pessoas, eu não posso ficar fazendo bullying com as pessoas. Eu não posso ser egoísta, né? Então, tudo isso é a nossa reforma moral. E outra, nós temos que também, dentro de casa, ter comportamentos saudáveis, comportamentos de amor, de diálogo, de compreensão. Porque se na nossa casa, desarrumada, no sentido de não ter limpeza, a nossa casa não se fala de Deus, a nossa casa não há respeito, pronto, é um prato cheio para um bando de espíritos. A espiritualidade, durante o sono, fica falando para nós, a espiritualidade maior. Mas nós acordamos, aí as outras influências tomam conta e nós esquecemos da boa ação. Então, a conscientização. Deve-se conscientizar o paciente da situação de enfermo em que se encontra, para que, com a sua força de vontade, possa ajudar-se na cura.
Mas todo mundo quer curar? É isso também nós precisamos saber. Porque tem muita gente que sai do centro e quer ir para brigar, quer fazer. Então, ele vai lá, tira os espíritos e nada. Os espíritos também que nos obsediam, gente, são irmãos sofredores. São irmãos que estão procurando, mesmo de lado contrário, fazendo a maldade, procurando consolo. Porque muitas vezes eles não veem saída da situação em que estão. Eles sofrem por ideias cristalizadas de um fato que às vezes aconteceu com ele e você, por isso da perseguição. Então, precisa haver um esclarecimento da pessoa, a melhora, a conscientização, eu preciso melhorar, eu preciso sair desta, né? E também a pessoa precisa se desobsediar. Porque tem pessoas que gostam de se obsediar. Ela obsedia ela mesma. Aí começa, ai, que dor aqui, ai, que dor ali, ai, que dor. Quando nós temos a obsessão simples, ela começa assim também. Ai, eu tô com dor no estômago, ai, eu tô com dor de cabeça, ai, meu corpo tá ruim, aí vai nos médicos, não acha nada e fala, é chilique. Muitas vezes pode até ser chilique, mas a maioria das vezes somos nós que estamos com falta de carinho, de afeto, também criamos para nós dores. E aí nós atraímos esses espíritos para que eles venham nos ajudar na nossa dor. E aí a nossa dor fica mais volumosa, porque aí eu atraio a atenção de quem não liga para mim. Entenderam? Depois, a reeducação. É preciso orientar o assistido sobre a necessidade de melhoria de sua conduta na vida diária, que se esforce para evitar os vícios mais grosseiros e que procure controlar suas más tendências. Isso não é fácil, porque quando a pessoa fala, não, eu sou nervoso mesmo, não adianta. Não adianta, eu vou continuar sendo assim. Pronto, ele já definiu. Ele já definiu quem ele vai ser. Mas o que ele precisa? Se reeducar. E é muito difícil você reeducar aquela pessoa que insiste em achar que ela é que tem razão. Que tudo que fala é o certo. Mas nem tudo que é bom para você me convém. Estão entendendo, gente? Muito bem. A evangelização é enfatizar sempre ao enfermo a necessidade de observar os ensinos morais do Evangelho de Jesus. Roteiro seguro para a libertação dos males do espírito. Orientar a necessidade da frequência regular à casa espírita, até... Desculpa, gente, engasguei. Até que sua enfermidade seja curada ou esteja sob controle. Então, você vai no centro, toma passe, tira a entidade, né? Aí a gente, na desobsessão, vai conversando e esse espírito fala, ó, eu vou observar, mas se ele continuar do mesmo jeito, eu volto. Muito bem. Aí a pessoa sai leve, trigueira, feliz. Mas aí ela não volta à casa espírita, não lê o evangelho, não cultiva bons pensamentos. O que vai acontecer? Ela vai voltar. Fala, não adiantou nada, eu até estou pior, vou procurar outro lugar. Né? Aquele centro ali é fraco. Diálogo com o obsessor. Orientar moralmente o espírito obsessor nas reuniões mediúnicas, evocando através de médiuns preparados para essa tarefa. Por isso
que quando nós temos a equipe de desobsessão, essa equipe tem que estar muito bem preparada para poder receber esse irmão sofredor. Agora, se ele chega lá, a gente fala para ele, o que você está fazendo com ele? O que você quer? Não, pode ir embora. Não é assim. Ele também pode ser um parente nosso, pode ser um espírito que se disfarça de obsessor para poder ver até onde vai esse diálogo, aonde vai a nossa caridade, a nossa benevolência, né? E muitos espíritos, a gente pensa assim, esses espíritos tudo é atrasado. Não tem mais espírito atrasado, não. A maioria dos espíritos, tem muitos espíritos cientistas, inteligentíssimos, hipnotizadores, espíritos que sabem manipular a sua mente, desarticular uma casa, fazer intrigas. Olha lá, ele está me olhando, ó. É que ele está falando de mim. Então, ele suscita na sua cabeça coisas que você começa a acreditar, né? Então, o diálogo com o obsessor tem que ser um diálogo de amor, um diálogo sério, um diálogo onde você conhece a doutrina para poder dialogar com esse espírito, porque tem muitos espíritos mistificadores que vêm para estragar o centro, para fazer com que os trabalhos não vão para frente. Então, nós vamos encontrar de tudo. Mas o que nós temos que ter? Sempre Jesus. Praticando a caridade com Jesus. O equilíbrio familiar. Sempre que possível, a equipe responsável pelo tratamento do enfermo deverá orientar moralmente sua família, que quase sempre está envolvida direta ou indiretamente na problemática obsessiva. É assim. Temos a nossa família. Dentro da nossa família, existe todo tipo de espírito. E, às vezes, temos espíritos que são médios propensos a serem obsediados. Vieram para aprenderem com o professor obsessor a melhorar. Porque o obsessor é o nosso professor mais doído. Porque ele não deixa você pensar, ele não deixa você raciocinar. É como se ele comprimisse a sua cabeça de uma forma que você desorienta. Então, a família tem que estar junto do obsediado, acompanhar com amor, dar amparo o tempo inteiro, não deixar o obsediado sozinho. Sempre estar com ele, elevando a moral deste obsediado, ajudando ele a todo momento, porque essa ajuda é importante. Mas aí depende da família, esse é o doido, esse é o bobo da família, é o que passa vergonha na gente. Quando chega a visita, nós temos que trancar ele, ou dar dinheiro para ele ir lá fora, para ir para a rua. Então, isso acontece muito. Isso acontece muito. Antes do tratamento do médico, nós temos que trabalhar com esse obsediado a fluidoterapia, porque a água fluidificada, ela, quando a pessoa toma, ela faz a limpeza da aura, das células, daquelas imagens, daquilo que está ruim dentro do seu corpo. Temos que trabalhar o culto do evangelho no lar, porque ele é importante, porque o culto abre as portas para as entidades superiores virem nos acompanhar, nos ajudar nas horas mais aflitivas, né? Ter conversações sadias
e não piadas chulas, conversações que não nos levam a nada. Assistir coisas que nos elevem, que melhore o nosso padrão mental. Então, tudo isso faz parte da melhora. Outra, o apoio da casa espiritual. Nós temos que ter o apoio da casa espiritual. Tem casa espiritual que a pessoa chega, como você chama? Fala o seu nome. Aí te chama. Espera aí, você chegou atrasado, você não vai entrar mais. Não é assim. Porque tanto você que está doente, quanto a pessoa que te chama também está muito doente. Então, temos que tratar muito bem todos que vão. Temos que cuidar deles como se fossem irmãos verdadeiros, porque são nossos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, a casa espírita tem que estar preparada para receber essas pessoas, né? Porque se ele entra com uma perspectiva, ele sai com outra melhor. Se ele entra e fala, hoje eu vou quebrar aqui tudo, e ele sai calmo. Por quê? Porque ele sentiu que ele foi bem tratado, foi colocado num lugar devido, de amor, de ternura, né? E a maioria, antigamente, ainda hoje, existe as pessoas que escondem, que fazem tratamento médico. Por quê? Porque acha que ele é louco, e não é. Porque muitas vezes o nosso corpo é como um copo que está pronto para entornar. Acontece uma coisa e esse pingo cai, o copo entorna. E o nosso corpo não dá conta de resolver, como se diz, maturar aquela condição e ele entorna. Então é necessária a medicação para poder dar ao seu corpo as condições para que você raciocine, você pense melhor, você tenha mais confiança, né? Então, nos casos em que o processo obsessivo apresenta-se com grave comprometimento psíquico, o paciente deverá receber assistência de um profissional habilitado que lhe despenderá os cuidados necessários. Entende? Então, tem que procurar um médico próprio. E ascendência moral. Para se conseguir bons resultados nas tarefas de desobsessão, é preciso que a equipe de atendimento tenha ascendência moral sobre o espírito obsessor. E isso só é possível cultivando uma vida moral sadia. Então, é aquilo que os mentores falam para nós. Nós vamos acompanhar vocês, nós todos estamos junto com vocês. Para que eles fazem isso? Para nos proteger, mas também para ver que tipo de vida nós estamos levando quando vamos para casa. Quando dormimos e atraímos, eu quero aquele homem ali, ó. Aquele homem vai ser meu. Então, eu vou lá no meu processo obsessivo, mentalizo naquele homem e eu quero ele. E no final, o dia que esse homem olhar para você, ele vai falar, parece que eu conheço. E ali começa a haver um entrosamento. Outros pensam maldade. Eu quero que essa pessoa caia e machuque. Ou seja, julgou como se fosse uma praga. Então, se eu saio do centro, agora eu posso ir beber, porque eu já cumpri minha obrigação, eu vou. Não, não é assim. O doutrinador, o médium, tem que fazer aquilo que nós apresentamos a semana passada. Tem que ter um sacerdócio dentro de si.
para poder o obsessor respeitá-lo. Porque a gente acha assim, o obsessor, né, ele nem está vendo. Não, ele está te acompanhando. Porque quando ele vai no centro e você o doutrina, eles permitem também que ele possa ver quem é você. E muitas vezes eles riem da nossa cara. E falam, você já fez isso, você já foi assim, por isso que eu estou judiando. E você não pode falar nada para mim porque você faz isso. Entendeu, gente? Então, nós temos que ter uma moral mais elevada no trato com esses nossos irmãos. Certo? E, além da terapêutica do médico, frequência, a fluidoterapia, laborterapia. O que é isto? É você não ficar na cama, é você ter uma ocupação, é você ir ajudar uma sopa, ajudar a encher um pãozinho, a servir um chá, a ajudar a varrer um centro, a lavar um lugar onde as pessoas, ir lá cantar para os idosos no asilo, ir lá contar histórias para as crianças. Isso é importantíssimo. Porque aí você está começando a recuperar sua autoestima. Então, não podemos ficar parado. Quem fica parado, a cabeça entra vento ruim. E aí você não consegue sair de si mesmo. E quando você vai trabalhar, você volta renovado. Você volta melhor com você. Você sente um sol dentro de você. O que mais, Cristiano? Então, vamos lá. As pessoas que se encontram dentro de um tratamento de desobsessão, é recomendável que frequente o centro espírita, pelo menos até que sua obsessão esteja em controle. Como agem os obsessores? O espírito obsessor, conhecendo as fraquezas morais do enfermo, vai aos poucos obtendo acesso à sua área mental, chegando em alguns casos a dominá-lo. Se a obsessão se intensificar e não for tratada espiritualmente em tempo hábil, ocorrerá um aumento de afinidade fluídica entre o obsessor e o obsediado, que poderá acarretar o agravamento da enfermidade. Então, é uma raiz entrando dentro da outra, os pensamentos fazendo filamentos, e esses filamentos se entrelaçam. E nesse entrelaçamento, você já não sabe mais o que você pensou ou se foi o obsessor que pensou por você. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte e que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Entenderam? Então, nós temos que tirar a influência dos maus espíritos dentro de nós. Não adianta, olha, meu Deus, o senhor tira isso, eu quero voltar a ter minha vida igual antes, igual agora na Terra. Nós estamos passando um período de transformação tão grande e tão maravilhoso que daqui para frente a nossa vida não será mais a mesma. Então, vamos nos preparar moralmente para entrar na nova era, para entrarmos para a quinta dimensão, que é o período de regeneração e prova. Vamos ganhar esse direito com as nossas ações. Tem mais, Cristiano? Causas das obsessões. Basicamente, a obsessão tem 4 causas. As causas morais.
são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Ao andarmos de mal com a vida e com pessoas, estaremos sintonizando nossos pensamentos com espíritos inferiores e atraindo-os para perto de nós. Desse intercâmbio de influências poderá nascer uma obsessão. Vícios mundanos como cigarro, bebida em excesso, o cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da sensualidade doentia e da luxúria poderão ligar-se a entidades espirituais infelizes. Entenderam? Essas são as causas morais. E hoje eu vi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. O marido da mulher desencarnou, eles puseram o caixão em cima de 2 motos, seguraram as motos, abriram a tampa que o marido aparecia no caixão, aquela metade da tampa, a mulher sentou em cima do caixão e dançou. E dançou, e além disso, beijava o morto. E aí rodopiava, fazia assim, como se ela tivesse montada em um cavalo. Meu Deus! Meu Deus, a que ponto a gente chegou? A que ponto a gente chegou? Né? As causas relativas ao passado são aquelas provenientes do processo de evolução a que todos os espíritos estão sujeitos. Nas suas experiências encarnatórias, por ignorância ou livre-arbítrio, uma entidade pode cometer faltas graves em prejuízo do próximo. Se a desavença entre eles gera ódio, o desentendimento poderá perdurar por encarnações a fio, despontando nos desafetos, brigas, desejo de vingança e perseguição. Casos assim podem dar origem a processos obsessivos tenazes. Desencarnados, malfeitor e vítima continuam a alimentar os sentimentos de rancor de um para com o outro. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos e que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Pode passar, Cristiano. As contaminações espirituais geralmente acontecem quando uma pessoa frequenta ou simplesmente passa a frequentar por ambientes onde predomina a influência de espíritos inferiores, seitas estranhas em que ritualismo e misticismo se fazem presentes, terreiros primitivos onde se pratica a baixa magia, benzedeiras, não é essa benzedeira que a gente tinha igualmente, antigamente não, essa que benzia com folhinhas, mas essas em que usam beberragens, certas coisas que não nos influenciam bem. E mesmo encontros espirituais mal orientados são focos onde podem aparecer contaminações obsessivas, espíritos atrasados ligados ao lugar onde a pessoa frequentou ou visitou, envolve-se na sua vida mental, prejudicando. Não é só na vida mental, não, viu, gente? Na vida corporal também. Por quê? Dependendo do lugar e dependendo do tipo de vida que eu levo, o que ocorre? Eles podem inocular na gente vírus, parasitas, larvas mentais, aparelhos que eles nos colocam para poder esses aparelhos serem ativados com mais nosso nervoso e fazermos com que cada vez nós nos ligamos a eles. Entenderam? As causas anímicas ou autoobsessão são causadas por uma influência mórbida residente na mente do próprio paciente. Por causa de vícios de comportamento, ele cultiva de forma doentia pensamentos que causam desequilíbrios em sua área. Apagou, Cristiano? Em sua área emocional.
Muitas tendências autoobsessivas são provenientes de experiências infelizes ligadas a vidas passadas do enfermo. Angústia, depressão, mania de perseguição ou carências inexplicadas podem fazer parte de processo autoobsessivo. Então, nós guardamos remanescências de encarnações passadas, onde nós passamos por traumas ou fizemos traumas. E aí, de vez em quando, eles dão, é como se escapasse do nosso inconsciente e vem bombardear de acordo com um gatilho que nós encontramos durante a nossa existência. Porque são eles os nossos educadores também. Sabendo-se ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meio de alcançar melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido à causa de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças, vendo nas amarguras da vida um meio de adiantarmos. Os espíritos as consideram como uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadece de nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Acho que terminou, né, Cristiano? Terminou. Então, vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a assistência desses mentores maravilhosos que aqui estiveram. Pedimos, Jesus, não só para nós, mas para todos esses irmãos que obsediam os obsediados, porque todos nós somos ainda pessoas que erramos, que somos juízes, que avaliamos uns aos outros com maledicência, com violência. Então, nós pedimos, Jesus, nos ajude a moralizar as nossas consciências, ajudarmos a nós compreendermos a razão de estarmos nos lares que estamos, com os companheiros, no trabalho, em todos os lugares, em todas as ideias que nos vêm à cabeça, que nós possamos ter o discernimento de conhecê-las. Pedimos, ó Mestre amado, que o Senhor possa fazer a chuva cair nas matas, ajudando os animais, as florestas, ajudando os nossos bombeiros que estão trabalhando e muitas vezes morrem por inalar aquela fumaça, ajudando o nosso planeta, Jesus, a se recompor pelo bem, para o bem e com o bem, Jesus. Ajude as almas desequilibradas a estarem conscientes dos seus deveres. Nos ajudem, Jesus, a podermos pacificar os nossos lares, ajudar os nossos irmãos mais próximos a compreenderem as verdades da vida. Porque só assim, Jesus, nós estaremos caminhando rumo ao Senhor. E assim, Jesus, pedimos aos médicos do espaço, a todos esses nossos companheiros do centro da fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo, possa estar conosco, fluidificando todas as águas, dando paz em todas as pessoas que estão necessitadas nos hospitais, nos asilos, nas creches, perambulando pelas ruas, em nossos lares, que todos nós possamos ser atendidos pelo seu amor, Jesus, que é infinito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Obrigado. Gratidão, Jesus. Gratidão. Gratidão.